Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje a gente vai fazer a meditação na Palavra de Deus aqui na casa da irmã Joselane Rabi. Ela vai trazer uma palavra edificante. Hoje a gente vai falar sobre as curas que Jesus faz na nossa vida todos os dias. Qual livro, irmã, que você vai ler? Paz do Senhor, eu vou ler o livro de Lucas, versículo 14. Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com um corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, permitido ou não curar no sábado. Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus curou e o mandou embora. Então, ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse caiu num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior para do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê lugar a este. Então, humilhando, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Glória a Deus, né? Aleluia. Jesus curando no sábado. Não tem um dia certo, né? Não tem um momento certo para a gente começar a orar, a servir a Deus. Todos os dias é o dia, né? A irmã tem algum testemunho de cura para compartilhar com a gente hoje? Paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Joselane. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui nesse momento. Eu tive um convite da minha prima, minha irmã em Cristo Jesus, né, Letícia Teiro, que ela fez um canal aqui, né, agora na internet, e nós estamos aqui fazendo a nossa parte aqui nesta terra, que cada um de nós temos um chamado aqui. E o nosso chamado é de falar de Jesus, de Cristo Jesus, do seu evangelho. E quero falar um pouquinho de Jesus, falar como que eu conheci ele, o meu momento com Jesus. Porque quando a gente está na vida, no mundo, a gente acha que está fazendo coisas boas. Faço coisas boas, eu vou para o céu. Mas a vida não é bem assim. Não é fazendo as obras que vai levar nós para o céu. Mas só tem um que pode, que é Jesus Cristo. E a partir do momento que a gente entrega a vida a Ele, nós mudamos de atitude. Nós somos outra pessoa. Não é a mesma pessoa daquele tempo que a gente acha que é salvo, mas não é, porque quem salva não é as obras, mas sim Jesus Cristo. Tem aquele ditado: quem não vai pelo amor, vai pela dor. No tempo antes de eu conhecer Jesus, eu já tinha minha filha, a última filha, né? Que na verdade eu tenho 3 filhos. O Gabriel, a Rihanna e a Eloá. E no tempo que a minha bebê era... Fica quietinho, amor. No tempo que a minha filha era pequenininha, ela não dormia à noite. Ela se batia e caía da cama. Nessa época, acho que ela tinha um aninho por aí. E daí, nessa vida eu tava. Não dormia de noite, não conseguia dormir. Daí, o que aconteceu? Eu fiquei assim mais ou menos, acho que 1 mês, 2 meses, sem saber o que era deitar na cama e dormir. Ela ia dormir, ela se debatia na cama até que ela caía. E daí eu conheci uma senhorinha, sabe? Ela começou a me ensinar, falou assim: você vai na sua casa, você naquele horário, você vai, entra em secreto com Deus, começa a ler a palavra, lê 3 salmos todos os dias e ela falava para mim fazer o Pai Nosso também. Como eu era da Igreja Católica, né, nasci
nessa religião católica, só que na época que eu era católica, desde quando eu fiz minha primeira comunhão, eu sabia, né, que isso não era certo, desde criança. Eu sabia que isso não era certo, porque eu ficava falando assim, como que pode a gente ir lá confessar para uma pessoa, sendo que é para Deus que a gente deve se confessar. Então fiz uma vez só, eu fiz na minha primeira comunhão, uma vez que eu tomei a hóstia, e daí também nunca mais. Mas voltando ao assunto, aí eu peguei e comecei a fazer essa oração do 3 Pai Nosso, e aleatoriamente eu lia três salmos na Bíblia, assim, aleatório. E fui nessa, todo dia, tipo, dava 7 horas da noite, aquele horário era certo. Eu deixava o que eu estava fazendo, ia lá no banheiro, me trancava, nesse salmo eu falava com Deus, e orava para Ele, orava o Pai Nosso, e todo dia eu fazia a mesma coisa. E o sangue de Jesus tem poder, orava pela minha filha, pela vida dela, e assim foi, sucessivamente, todos os dias. Daí um dia, umas horas da noite, eu fui fazer essa oração. E quando eu terminei de orar, assim, já tinha passado muito tempo, que eu nem vi. Aí já era horário de dormir. E eu conversando com Deus, terminei minha oração, peguei e fui dormir. Nesse momento eu tive um sonho, pode dizer uma visão, não sei dizer bem, eu acho que foi um sonho. Veio tipo uma pomba branca, em volta dela era cheia de fumacinha assim. Veio essa pomba e daí ela vinha perto de mim 3 vezes, vinha e voltava. Quando deu a terceira vez, ela entrou dentro da minha boca e eu comecei a falar em línguas, falava em línguas e parecia que eu estava toda enrolada, assim, que eu não ia conseguir falar normal. E daí eu comecei a falar com ela, mesmo assim, não sabendo falar normal, mas eu falava em pensamentos, até que eu voltei a falar normal. Aí ela me levou para uns lugares, mostrou as perseguições, mas não entender, que eu entendi nesse dia, que eu estava com Ele, com Deus, e ele estava me libertando de tudo aquilo. E a partir disso, eu tive a experiência com Deus e tive a certeza que Ele estava ali comigo, me cuidando, me protegendo, me guiando. E a partir disso, então, a minha vida foi mudando, a minha filha foi melhorando, ela já conseguia dormir à noite, eu já conseguia dormir também. E depois disso eu fui só cada dia mais buscando, cada dia mais lendo a palavra, cada dia mais tendo o dia a dia com Ele, o meu devocional. Todo dia eu tirava um tempinho para mim estar com Ele, com Deus, porque a palavra diz: buscai primeiro as coisas do reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. E a primeira hora do dia, quando você entrega para Ele, tudo vai ser acrescentado, porque Ele fala, a palavra dele é fiel, a palavra de Deus é verdadeira. E nós devemos obedecê-la, devemos ouvir a palavra e ser obediente ao que Deus fala. Esses são os verdadeiros filhos, os verdadeiros adoradores, e isso agrada a Deus. Quem busca Ele de todo o coração, entrega a Ele a sua vida, os seus problemas e crê, está no caminho certo. Isso é uma dessas experiências que eu tive, a primeira, na verdade, com Deus. Aí depois, eu tenho alguns. Vou falar um bem simples. Um dia eu estava com... Esse é meu testemunho. Eu estava até no meu trabalho. Fazia dias que parecia que tinha alguma coisa atrapalhando o meu olho. E até eu comentei com Deus. Falei, na verdade, em pensamento com Deus. Falei, Pai, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. E eu vou dar esse testemunho. Mas até hoje eu nunca dei esse testemunho. Mas hoje eu tenho a oportunidade de dar. Ele está, eu acredito que me convidando para mim ter essa oportunidade hoje, com a irmã Letícia. Eu falei em pensamento com Deus, falei, Pai, tira esse negócio do meu olho, se for a vontade do Senhor, que eu vou dar um testemunho que o Senhor me curou. Mas foi eu acabar de falar aquilo, tinha tipo uma película ali no meu olho, tipo um negocinho tipo, grudado ali dentro do meu olho que me incomodava. Eu lavava e não saía. E daí um dia eu falei, Pai, no meu pensamento, se o Senhor me curar, eu vou dar esse testemunho. Tira isso do meu olho, se for a vontade do Senhor. E na mesma hora, quando eu pisquei meu olho, eu senti que não tinha mais nada no meu olho. Foi instantâneo a cura. E hoje eu quero dar esse testemunho, para a honra e glória do nome dele. Basta ter fé, acreditar nele, ter essa conexão com ele, porque ele é nosso Pai.
E Ele nos dá tudo o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Vou falar algo também, não é grande testemunho, mas a gente tem que testificar a glória do Senhor em todo momento, né? Eu acertei o meu dedo na porta 2 vezes e fiquei com o dedo machucado, sabe? E às vezes a gente precisa passar, às vezes, por algum desconforto para a gente glorificar Deus tanto nas pequenas como nas grandes coisas, né? A gente tem o corpo inteiro perfeito, porém uma coisa que nos incomode, como a irmã no olho, eu no meu dedo, qualquer coisa do corpo que esteja doente, a gente se abala, né? Como o nosso corpo é frágil, né? Na Bíblia tem muitas passagens de Jesus curando. Em Mateus capítulo 4, 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas ruas, sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O mais conhecido, né, que é Mateus 9, 22, a cura da mulher do fluxo de sangue. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido e foi curada. As feridas na alma, né? Que muitos de nós têm feridas que não contam para as pessoas, mas sofrem, não dormem à noite, têm perturbações espirituais, têm ansiedade. E Jesus está ao alcance das nossas orações, né? Ele não é um Deus longe. Jesus veio à Terra para nos mostrar a humanidade de Deus, passou por todo o período que ele esteve aqui na Terra, sentindo todas as fraquezas humanas, né? A dor, a tristeza, a alegria, todos os sentimentos. E ele está ao alcance de uma oração. Você que está doente, não precisa um momento da enfermidade para clamar a Deus, clame a proteção de Deus todos os dias. Teve a irmã Ruth que, numa consagração que eu estava, ela comentou que ela precisava de uma cura, recebeu uma cura do filho, através de um testemunho de uma irmã que lhe deu, que foi curada do mesmo problema que ela estava passando, ela foi curada. O filho dela foi curado, né? Teve uma cura. E ela também clamou a Deus e recebeu a cura. Quando ela foi fazer cirurgia, tentar fazer a cirurgia, não precisava, porque ele já estava curado. Então, a cura que você busca, muitas vezes, não precisa passar pelo médico. Jesus é o médico dos médicos. Ele curou no passado, ele cura hoje, vai curar amanhã e eternamente. A sua oração é o que te aproxima de Deus. Em Tiago, capítulo 5, 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Aquele que está doente, busque a cura, e essa cura é Jesus. Irmã, o que é Deus para você hoje e o que era Deus para você antes da tua conversão? O que mudou? É o mesmo Deus? Como que você conhecia Deus? Como que você via Deus na sua vida? Quem era Deus para você antes e depois da conversão? Para mim, Deus, antes, para mim, ele sempre foi Deus. Porque eu acredito que eu tenho um chamado desde quando eu nasci, na verdade, ele já me apresentou o Deus que eu conheço. Só que eu conhecia ele sabendo que era Deus, mas não conhecia certos princípios dele. Não fazia exatamente como ele falava, porque eu não tinha o conhecimento, eu ainda estava como uma criança. Ainda estou gatinhando, estou caminhando, estou aprendendo cada dia mais. Mas naquele tempo, eu sei que quando eu era criança, vou falar desde a minha infância, eu tinha tipo um vazio dentro de mim, que não preenchia. E esse vazio, muitas vezes eu pegava, desde criança, mesmo sem entender e sem ter o conhecimento da palavra, eu pegava a Bíblia e lia muito trancada no meu quarto, chorando muitas vezes, o Salmo e os Provérbios. Eu me trancava no quarto e lia. E às vezes, mesmo sem entender e mesmo sem conhecimento, eu pegava e via aquelas palavras difíceis. E eu pegava um dicionário e tentava entender o que aquelas palavras difíceis, de difícil entendimento, ela se expressava. E ali eu ficava no meu quarto, em secreto com Deus, mesmo sem entender, conversando com Deus, lendo a palavra e buscando Ele. Só que eu tinha um vazio que não preenchia. Então eu tentava preencher esse vazio com a palavra do Senhor, buscando entendimento. E um dia eu caminhando assim, eu peguei no meu pensamento com Deus, eu peguei, meio que desafiei a Deus, não sei dizer se é desafio ou um pensamento assim. Falei, Pai, se o Senhor existe, eu acho que o Senhor não existe. Se o Senhor existe, o Senhor fale comigo. Na mesma hora, a minha perna travou. Eu fiquei, acho que uma semana com a minha perna travada. Eu falei, eu sei.
Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é real. E nisso minha perna voltou a caminhar perfeitamente. Então esse é o início, quando eu vi que Deus tem poder. Deus, ele não precisa você às vezes nem falar. Ele já sabe o que você vai falar antes mesmo de você falar. Ele já sabe o que o teu coração a intenção do teu coração. E Deus para mim hoje, ele é tudo para mim. Deus é o princípio, Deus é o início, o meio e o fim. Sem Jesus hoje eu não sou nada, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que o meu ser é por causa dele. Hoje eu sei que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E sem ele nada eu posso fazer. Esse é um pequeno testemunho, mas depois disso eu conheci Jesus, fui conhecendo cada dia mais, lendo a palavra, tendo o meu devocional com ele todos os dias, que hoje eu sei que o primeiro horário do dia tem que ser para ele, porque depois que eu tiver esse dia com ele, esse início com ele, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque Deus para mim é tudo, não tem, assim como dizer, é inefável, uma palavra que não tem explicação a sua grandeza. Porque Deus, mesmo que eu fale dele, o que eu falar aqui, não tem palavras que expressem a sua grandeza. Jesus, vamos dizer que é inefável. Não tem palavras que expliquem a sua grandeza. Amém? Amém. Eu vou contar um pouquinho também de um breve testemunho que não sei, que a minha irmã falou, me lembrou algo que eu fazia, de se trancar no quarto. Eu também tive um vazio na minha vida, eu tinha um medo, na verdade. Eu tinha um medo de perder a minha mãe muito grande. Eu tinha um medo, assim, um pânico, que eu orava, criança, desde pequenininha, desde quando eu aprendi a orar, eu falava, Deus, eu não quero perder a minha mãe nunca. Se ela se for, que eu vá antes, Senhor, mas eu não quero sentir a dor de perdê-la. Eu orava sempre toda noite, vi uma criança orar de medo de ficar sozinha, eu tinha medo e eu pedia muito para Deus me levar antes dela, não deixasse eu ficar sem ela nesse plano, né? Aí, quando eu fui para Jesus, quando eu me conectei com Ele, eu tinha também esse vazio, uma necessidade de preenchimento, uma necessidade de pertencimento, de ser amada. E com tudo que eu vivi na minha vida, eu encontrei esse amor. Eu sei o quanto eu sou amada, porque na palavra do Senhor está escrito o quanto Deus é zeloso e amoroso, o quanto Deus criou um mundo perfeito para nós, o quanto Deus cuida, cura, salva, liberta, restaura, restitui aquele que clama a Ele. Então, a partir do momento que eu estou na presença do Senhor, eu sinto que eu sou amada, protegida e guardada pelo Altíssimo. E tudo que a gente passa, a irmã passou, eu passei, muitas vezes é para a gente se reconectar com esse Deus, conhecer esse Deus que é tão maravilhoso. Como a irmã Silene falou no testemunho dela, que anteriormente Deus era um Deus desconhecido, para nós a gente sabia que Deus era algo imenso, gigante, porém não sabia do amor dele, do cuidado dele. E conforme a gente vai aprendendo da palavra, a gente vai conhecendo o quanto Deus nos ama, o quanto Ele é zeloso, amoroso. Ele é bravo também. Ele nos corrige se nós estivermos desobedecendo, nos afastando daquilo que Ele deixou na palavra como certo na nossa vida. Mas Ele está aqui, ao alcance da nossa oração, basta nós clamarmos e orarmos a Ele. Agora fez eu me lembrar aqui, Jesus, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Está no livro de João. Os ramos sem a videira não podem dar fruto. E essa videira verdadeira é Deus, é Jesus. Então, quando nós estamos ligados à videira verdadeira, que é a sua palavra, está escrito na Bíblia, que ali é a luz da vida, é a sua palavra, quando nós estamos ligados a Ele, nós vamos dar frutos, porque nós estamos junto com Ele, nós estamos conectados. E toda a videira, todo o ramo que está com Ele e não dá fruto, Ele corta. Mas o que está com Ele dá fruto, Ele corta para dar mais fruto. Então esse é a palavra de hoje. Eu digo, se conecte com Jesus.
Se conecte com a videira verdadeira. Você estando com ele ligado à videira verdadeira todos os dias, lendo as escrituras, ouvindo a palavra, meditando na palavra e obedecendo, assim nós vamos conseguir dar o fruto, que é o fruto do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito Santo. Eu digo para você hoje, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E às vezes o amanhã pode ser tarde demais. Busque a Jesus hoje. Ele deixou aqui o livro que está aqui nas nossas mãos, que a palavra dele é eterna, para sempre. Passa céu, passa terra, passa o tempo, mas a palavra dele permanece. Passou gerações antes de nós. E a palavra permanece a mesma, ontem, hoje e sempre. Busque Jesus, nunca deixe para depois. Ele ainda está batendo na porta. Venham a mim, eu estou aqui. Mas a gente pode dizer que hoje pode vir Jesus. Jesus está nas portas, ele vai voltar. Isso é palavra, a palavra não mente, a palavra é verdadeira. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Assim como ele pode voltar hoje para alguém que morreu e já está em outro mundo. E esse tempo dessa pessoa acabou no dia que ela morreu. Nós temos tempo enquanto nós somos vivos. Busque Jesus hoje. Nós não sabemos o dia da nossa volta, que Jesus vai vir buscar a nossa alma. E não sabemos o dia que Jesus vai vir buscar a igreja, que ele vai vir nos céus e vai arrebatar o mundo, e vai levar os seus escolhidos. Mas vamos estar preparados hoje, e nós não sabemos o que pode acontecer daqui 1 hora, daqui 2 horas, hoje ou amanhã. A gente não sabe, porque o futuro pertence a Deus. Por isso que ele chama todos os dias: venham para mim, eu ainda estou aqui. Ainda há tempo, ainda há chance. Mas a única pessoa, o único ser que pode nos trazer a vida e a salvação é Jesus Cristo, através dele. Entregue a sua vida hoje, entregue seu coração, clame a ele de todo o seu coração, que ele vai agir na sua vida. Basta você querer. Amém? Aleluia. Amém. Jesus está à porta e bate. Abra a porta para Jesus. Ele está te esperando.